Bora, Fiel, para as últimas informações e análise aí do Corinthians para quarta-feira. Inacreditável. O cara que vai estar no VAR é um cara que xingou o Corinthians nas redes sociais, o Caio Max. Mano, é uma palhaçada. Mas o Daronco, que vai favorecer o Palmeiras, como sempre. E esse cara no VAR é o pior, mano, que tem print, tem vídeo dele xingando o Corinthians, falando que o Corinthians tem que se ferrar. Então se liga nas informações do mano, na análise aí do pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Então, sem mais enrolações, bora. Aí no VAR, me colocaram aquele cara que deu aquela polêmica que falou que o Corinthians tinha que se ferrar, lembra? Quem? Vocês lembram dessa história? Quem é o nome dele? É o Caio Max. Não, hein? Se for o Riway, esquece. É o Caio Max. É o Max. Lembra que que ele tava numa live de um jogo aí de computador, não sei o que, daí os caras falaram, você apita jogo do Timão. Aí ele falou, o Timão tem que se Aí vazou essa história, aí colocaram o cara no VAR do Mas só vazou, Lelê, pra falar a verdade, talvez o que todos pensam, porque todo árbitro é contra o Corinthians, por isso precisa jogar para com isso aí. E contra o árbitro do apito, velho. Tá de vitimismo, vai. Sacanagem. Muito bem. Isso. E aí, mano, Olha lá, é quarta-feira, ó. É isso aí, quarta-feira. Olha lá o testão. Lelê, melhor lugar pra fazer a propaganda. Só um comentário aqui antes de falar. Hoje o Corinthians se apresentou, né, e os caras deram o trio Gin lá. Teve um descanso, eles só voltam amanhã lá pra recuperar, né? Porque eles jogaram ali no segundo tempo. Entraram, né? Entraram. E aí então vão dar uma descansada, só voltam amanhã as atividades aí. Cara, eu acho que eu tô tão calejada, viu, mano, que eu já vou esperando o pior do Corinthians. E aí quando não é tão ruim, eu fico até meio, tá bom, né? Tá tudo bom, porque assim, quando a gente vê o time completamente reserva na escalação, completamente não, né? Tinha o Hugo Souza e o André Ramalho, que são considerados titulares. Eu acredito que o André Ramalho nem iria pro jogo, era pra ser o Tchoca, só que o Tchoca estava suspenso. E o Félix Torres teve que jogar na lateral, então não tinha praticamente outro zagueiro ali pra colocar, teve que ir de André Ramalho mesmo. Mas hoje o André, ele é considerado titular junto com o Gustavo Henrique. E o Hugo Souza, né, que o goleiro geralmente joga esses jogos aí... Independente da escalação ser a reserva ou titular, geralmente o goleiro é escalado. E quando a gente vê, né, a gente sabe das limitações do time do Corinthians, a gente sabe que a gente tem um time que dá pra considerar competitivo de 1 a 11, e mesmo assim esse time já tem seus problemas. Aí quando você depende desse time reserva, então, é um verdadeiro Deus nos acuda. Então, assim, a gente já foi esperando um jogo tenebroso. Eu fui esperando um jogo ruim mesmo, né, pra Itaquera. Porém, em questão de desempenho, é claro que o Fortaleza também não tá lá essas coisas, né, tá lutando aí pra sair do Z4 e tal. Questão de desempenho, o Corinthians criou, o Corinthians teve oportunidades, teve caras que estavam muito abaixo aí nos últimos jogos e que eu achei que jogaram bem esse jogo, né? Só que o maior problema do Corinthians, nesses pontos que tá perdendo em casa principalmente, porque é um dos times que mais empata no campeonato, né? E principalmente em casa, então você vai perdendo pontos nisso. Já perdeu 2 pontos contra o Vitória, que também é um time considerado fraco. Aí teve aquele empate contra o Cruzeiro também em casa. Apesar do Cruzeiro ser um time que tá na ponta da tabela, mas deu essa impressão que a gente poderia ter vencido, porque o Corinthians também teve as suas oportunidades. Aí, mais uma vez, né, esse domingo empata, então perde esses 2 pontos aí nos seus domínios, para uma equipe que também tá com dificuldade no campeonato. E eu acho que o fator principal pra perder esses pontos, mano, tá sendo as finalizações, né? O Corinthians, primeiro, finaliza pouco, é a equipe, vamos dizer assim, a vice-pior em finalizações do campeonato, só perde pro Juventude, que enfrenta o Santos hoje. Então finaliza pouco e finaliza mal. Perde muita chance, muito gol cara a cara. O Romero ontem perdeu mais um, né? Que não dava pra perder aquele gol. E nesses últimos jogos eu acho que é um fator que tá sendo predominante aí pro Corinthians não conseguir 3 pontos, mano. Porque achar espaços na defesa do Fortaleza, achou. Criar chances, criou. Né? Muito mais no segundo tempo, acho que o Corinthians no segundo tempo melhorou com a entrada dos titulares, e o Fortaleza, ele vem caindo de desempenho também na segunda etapa. Já tinha sido assim contra o Bahia, em outros jogos, e foi também assim em Itaquera. Então o segundo tempo, cara, só deu o Corinthians, mano. Corinthians ficou macetando lá, né? O Fortaleza só se livrava da bola, dava chutão, e toda a segunda bola caía no pé do Corinthians, e o Corinthians ia pra cima de novo. Só que não teve eficiência, não teve qualidade aí no ataque, né, pra fazer os gols que precisava e virar o placar.
Eu concordo com você que o time melhorou no segundo tempo, porque entraram os titulares, mas eu acho que o time do primeiro tempo, o time reserva, ele acabou sendo mais perigoso em termos de chances criadas. Porque se a gente pegar ali a escalação... mais claras, né? O Corinthians ele teve chances aí muito mais claras aí no primeiro tempo do que no segundo. No primeiro lá teve pelo menos 3 cara a cara. 2 com o Angileri, uma que ele finaliza na trave, outra que ele queima o goleiro ali num lance que ele poderia ter caprichado um pouco melhor, porque ele estava inteiro naquela bola. E a do Romero, né, que não dá para defender. Um atacante perder um gol praticamente sozinho na risca da pequena área e isolar por cima, dá pra ver realmente o quanto limitado ele é. Mas no segundo tempo, Lelê, quando o Dorival viu que não dava pra confiar naquele time que ele escalou, e eu não vou nem fazer uma crítica ao Dorival, porque eu acho que o jogo do Corinthians, nessa partida sim valia a pena poupar, eu acho que nessa partida o Dorival fez certo, porque quarta-feira, Lelê, o Corinthians ele joga a vida no ano. O Palmeiras, mesmo que ele seja eliminado na Copa do Brasil, ele tem frente ainda no Campeonato Brasileiro, porque pra mim ele e o Flamengo são os favoritos pra brigar pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda tá vivo na Libertadores, mesmo caindo na Copa do Brasil, o Palmeiras tem mais 2 campeonatos pra disputar. O Corinthians não tem. O Corinthians só, se ele cair no campeonato na Copa do Brasil agora, ele tem o Campeonato Brasileiro pra cumprir tabela. Sim. Porque o Corinthians não tem elenco pra ser campeão. Então eu acho que o Dorival ele focou as forças ali realmente no jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Ele coloca lá no segundo tempo Mateuzinho, Garro, Memphis e Yuri. E no decorrer do jogo ainda entrou o Carrídio. Mas ele já volta do intervalo aí com esses 4 aí pra tentar dar um up. E o Corinthians, Lelê, de verdade, eu não acho que os jogadores fizeram corpo mole. Eles entraram, correram, tocaram a bola, controlaram o jogo, como você falou, e eu concordo, apesar de não ter criado tantas chances claras, mas o Corinthians ele dominou o segundo tempo inteiro. Mas, Lelê, de verdade, cara, o jogador ele já tá com a cabeça também no Palmeiras, mano. Não dá pra desvincular uma coisa da outra. O jogador sabe que ele não vai poder colocar um pé numa dividida um pouco mais forte e perder essa decisão. Então o jogador ele joga controlando o jogo, falando, vamos tentar aqui, dentro do que a gente pode, mas sem pressionar demais, sem jogar como se fosse o jogo da vida, como se fosse uma final de campeonato, porque quarta-feira é a final. Então, Lelê, de verdade, o que aconteceu ontem, independentemente de ter sido um empate, poderia ter sido uma derrota ou uma vitória, pra mim é secundário diante do que o Corinthians tem de expectativa pra quarta-feira. Então esse jogo de ontem é justificável. Eu concordo com você que o Corinthians tem deixado muito a desejar em vários jogos dentro de casa, desperdiçamos pontos assim que foram absurdos. O Corinthians empatou com Vitória, Lelê. Com Vitória nós conseguimos empatar em casa. Isso daí é ponto perdido. Agora, contra o Fortaleza, por mais que o Fortaleza esteja fazendo o Campeonato Brasileiro aí pra tentar permanecer na Série A, eu acho que essa partida ainda justifica-se, sabe? Justamente por termos aí uma partida aí extremamente decisiva a quarta-feira que vem. Então, é o jogo da vida quarta-feira, é o jogo na casa dos caras e o Corinthians ele precisa, Lelê, de qualquer forma avançar. Porque o Corinthians avançando, ele já ganha uma grana absurda no avanço de fase, porque a Copa do Brasil é o torneio que melhor paga dentro do continente, paga mais que a Libertadores, uma premiação total de Copa do Brasil, supera o prêmio de Libertadores. O Corinthians eliminando o Palmeiras, ele vai para umas quartas de final e vou te falar, torna-se favorito, principalmente pelo momento psicológico. Principalmente pelo momento psicológico. O Corinthians chega grandão numas quartas de final. Então, Lelê, de verdade, mano, a partida de ontem pra mim aí foi irrisório. O que acontecesse ali, independente de vitória, empate ou derrota, pra mim o foco tá lá na quarta-feira. Inclusive, mano, e só acrescentando, viu, Lelê, que você falou, Corinthians, São Paulo e Mirassol são os times que mais empataram. Mais empatam, né? O Corinthians tá entre os 4 times que mais empatam. 7 empates pra cada um. O Corinthians, isso aí. Eu acho que o São Paulo tem um a mais ainda. Lelê, mas agora mano, começou a vencer, né? Não, deixa eu pegar um gancho nisso aí que o Mano falou, porque assim, mano, a gente tá aqui, a gente acaba representando a voz dos torcedores, por ser um programa de torcedor pra torcedor. E até acho importante você falar sobre essa escalação, sobre o que o Dorival optou por colocar em campo ali, visando o derby de quarta-feira. Porque eu já vi muitos torcedores criticando, né? Falando que não tinha que ter entrado assim, que já, quando vê o time reserva escalado, já começa a cornetagem, já começa a reclamar. Mas é isso, cara. Primeiro, a gente não tem time pra disputar esses 2 jogos aí com intensidade total, um no domingo, outro na quarta. Infelizmente, a gente não tem. Pela grandeza do clube, pelo valor que ele arrecada, deveria ter uma gestão com um elenco mais qualificado, com um elenco mais robusto? Deveria, mas não tem. Então o Dorival tem que trabalhar com o que ele tem. E ele tinha que poupar mesmo, tinha que entrar aí com o time reserva. O que a gente pode questionar é aquele fator que a gente sempre traz pra debate aqui, né, mano? Que talvez seja melhor entrar com os caras do que colocar no segundo tempo e tudo mais. O Yuri eu já esperava que fosse entrar no segundo tempo, porque como ele tá retornando aí do tempo que ele ficou parado por fratura,
é melhor mesmo pra ele entrar no segundo tempo, né? Ele tá voltando ao ritmo, ele já pega os caras mais cansados aí na segunda etapa. Agora os outros, assim, de repente se fosse poupar, não precisava nem entrar em campo. Deixa os caras pra jogar aí na quarta-feira. Só que é óbvio que o pensamento do Dorival era tentar os 3 pontos com o time reserva mesmo, e não deu. Sim. E aí, por isso que ele foi colocando os caras no segundo tempo, né? Fazer o quê? E digo mais, ô Lelê, nesse ponto concordo 100% contigo. A ideia do Dorival, ele falou, vou dar uma chance pros caras que estão no banco, vamos ver se os caras contribuem. Se o Corinthians tivesse aí feito 1-0 no primeiro tempo, ou se tivesse ainda 0-0, eu duvido que ele já teria voltado com 4 titulares no segundo tempo. Não teria. Sim, o Corinthians, ele produziu no primeiro tempo. Ele poderia ter empatado e até virado, não virou por incompetência. Mas, vamos falar a verdade, cara. O Corinthians, ele precisa estar inteiro fisicamente pra quarta, e se ele jogasse, por exemplo, os 2 tempos com o titular, como muitos torcedores gostam de falar, quarta-feira no segundo tempo ia ser um Deus nos acuda, Lelê, como costuma ser. O Corinthians no segundo tempo, ele costuma morrer. E pra falar a verdade, cara, quarta-feira vai ser um jogo de ataque contra a defesa. O Corinthians, ele não vai sair pra cima do Palmeiras propondo o jogo. O Corinthians, ele vai jogar igual jogou no primeiro jogo da final do Paulista. Vai jogar por uma bola, e tá certo. É assim que o Corinthians se sente à vontade. Mas jogar assim desgasta pra cacete. Porque quem tá com a bola, se bobear, corre menos do que quem tá tentando marcar. E o jogo vai ser isso, cara. Essa é a realidade pra quarta. Ô, Lelê, mano, agora eu vou falar pra você. Cada vez que mexe no... Vai cavando, vai aparecendo mais coisa, hein, cara? Parece que é um buraco mesmo sem fim, né? O Ministério Público... Ele ampliou a investigação do Corinthians e apura estelionato, furto e associação criminosa. Né? Além dos cartões de crédito, né, das gestões Andrei Sanches e Duílio Monteiro, o Ministério Público vai averiguar possível utilização de empresa de fachada. Né? O MPSP decidiu ampliar a investigação, né? Além de apropriação indébita, e apurar se foram cometidos os crimes de estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica, associação criminosa na gestão do presidente Duílio Monteiro Alves entre 2021 e 2023. Caramba, cara. Mas eu acho ótimo isso, cara. Sinceramente, mano. É claro que tem toda a questão da exposição ser ruim, né? De você ver o time passando por um momento conturbado como esse. Você tá sempre em página policial em vez de página de esporte aí tudo. Só que, cara, se a gente depender dos caras que estão ali dentro do Parque São Jorge pra que eles fiscalizem, pra que eles levantem as coisas erradas, a gente já viu que a gente não vai a lugar nenhum, que vai continuar sempre na mesmice que tá. Então, pelo menos, a esperança do torcedor é que entrando uma investigação policial, entrando uma investigação de Ministério Público, talvez a gente consiga ficar sabendo, né, dessas coisas obscuras aí que são colocadas pra baixo do tapete, né, no Parque São Jorge, e que talvez esses caras sejam responsabilizados. No relatório ali, mano, de despesas, né, da presidência em outubro de 2023, o órgão suspeita que o clube manteve uma relação com uma empresa de fachada de modo a furtar ou desviar dinheiro, né? Trata-se de um estabelecimento chamado Oliveira Mini Mercado, que faturou quase R$33 mil em 7 notas fiscais entre os dias 18 e 31 de outubro. Aí a reportagem do GE foi até lá, no local, ver se existe esse mercado. Obviamente, a foto aqui mostra que não é uma casa, um endereço ali de fachada. Ô Bento, eu quero ver aí qual vai ser a postura desses conselheiros aí omissos e seletivos agora nessa questão. Porque, por exemplo, quando houve lá já a intervenção da polícia, no caso era um inquérito policial, não tinha nem Ministério Público envolvido, todo mundo já condenava o Augusto ali, lembra? Olha, era não sei o que, bibibi. Todo mundo ali já levantou o dedo, impeachment. Eu quero ver qual vai ser a postura hoje dos conselheiros do Corinthians, os nobres aí do Deliberativo, do CORE, do Conselho Fiscal do clube, para falar a respeito de Duílio e Andrés. Porque agora a gente tá falando também de uma empresa fantasma. Criticaram bastante o Augusto naquela época lá do negócio lá da Vai de Bet, porque usaram uma empresa laranja ali para receber dinheiro. E essa empresa aí, o tal do mini mercado, que nunca foi mini mercado na Zona Sul, no Jardim Ângela, que recebeu ali em 15 dias aí mais de R$30 mil.
E o Babyliss que compraram lá também, gastando mais de 3 mil reais. Então, são situações, viu, Lelê? São situações que eu tô louco. Tadala também. Falar em quem precisava usar um remédio de disfunção erétil, quem tava do outro lado. Porque pra pegar o outro ali é dose. Não, é melhor ser cego. Que é o conjunto, né? Você deixa a mulher bonita com o Babyliss, né, mano? Aí você toma o Tadala, é a sequência do negócio. Não, então, mas é o que eu queria, viu, Bento? É o que eu queria ouvir desses conselheiros omissos e bundões mesmo, bundões. Porque pra atacar o Augusto, e repito, aqui não é a defesa do Augusto, não. Augusto que se tiver culpa mesmo, agora tá sendo indiciado, virou réu no processo, vai ter que devolver 40 milhões aos cofres do clube, junto com o Marcelo Mariano, com o Sérgio Moro, enfim, com todo mundo que tá envolvido nessa... O Cassundé, todo mundo lá vai ter que devolver. A farra acabou, viu? A farra acabou. Pois é, mas eu quero ver, RG, a postura desses conselheiros. Porque pra atacar o Augusto, todo mundo é leão. Pra falar do Andrés, todo mundo é gatinho. Então eu quero ver agora qual vai ser a postura desses nobres conselheiros. Inclusive você, Tuma, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que paga de paladino, que você olha porque é um absurdo que fizeram com o Corinthians. Tô louco pra ouvir, inclusive uma carta sua, ou uma nota sua, ou uma declaração sua de repúdio ao Andrés. Porque pra falar do Andrés, você é quase mia. Você quase mia. Pra falar do Augusto, você ruge. Não, e outra coisa, mano. Essa postura agora. Outra coisa. Muitos desses caras que estão hoje lá no conselho do clube, eles, quando vão dar entrevista, quando vão pra mídia, eles falam, por exemplo, que são contra o que aconteceu na gestão do Duílio, do Andrés, do Augusto também, e tem que ser contra mesmo o que aconteceu na gestão do Augusto, que foi um escândalo. Mas aí, se você... é bom, hein? Se você é tão contra também o que fez o Andrés na sua última gestão, né, e tudo mais, cara, agora é momento de ter atitude, porque só falar não adianta. E aí eu vou estender esse comentário ao próprio Tuma. Porque assim, o Tuma, por muitos anos, quem acompanha bastidor político de Parque São Jorge, o Tuma sempre foi, nos holofotes, um desafeto do Andrés. Sempre foi aquele cara que dava no Andrés, né? O cara que batia de frente com o Andrés em palavras, em reunião, que teve até um pedido dele de tentar empichar o Andrés também e tudo mais. Aí agora, que ele tem a faca e o queijo na mão, porque vazou esse negócio dos cartões corporativos e tal, e ele deu uma coletiva na sexta-feira, ele passou pano pro Andrés, aí eu não entendo mais nada, né, mano? Aí é muito fácil. Você não entende, Lelê? Exatamente, entendo, é muito fácil você ficar só falando, porque daí quando convém, porque você sabe que a torcida vai comprar o seu discurso quando você bate no cara, que já tá apanhando, que todo mundo já sabe que fez uma gestão ruim, como foi a do Andrés no último ano dele. E aí, na hora de penalizar esse cara, na hora de pegar e fazer acontecer mesmo, aí todo mundo fica passando pano. Aí é Lelê, conversa pra boi dormir. Ele falou que né? precisa ver no estatuto se tem alguma coisa que dê margem pra expulsá-lo do clube. Quer dizer, você fazer uso indevido de um cartão corporativo, ou seja, apropriação indébita. Se isso não for motivo pra expulsar alguém do clube, o que seria? Fora todo o resto, né, mano? Imagina, não é só isso, gente. Quanta coisa. Se esses caras quiserem, eles levantam uma lista de uns 500 itens pra expulsar esses caras do clube. Olha, teve até uma que o Mano mesmo colocou o áudio pra rodar aqui, que o próprio Andrés assumiu que ele poderia ter sido empichado por uma contratação que ele fez do Sub-23, não foi, mano? Então o próprio Andrés sabe dos motivos que ele poderia ser empichado também. Olha, eu gostei desse termo. Então, o Tuma não levantou isso, eu não sei porquê, né? O termo que ela usou. Eu gostei do termo que ela usou. Que ela usou? Penalizar. O penalizar. E a gente aí, penalizar tua rosquinha. Mas, ô, Domênico. Que é o Ordônio que penaliza Chegou tua imagens rosquinha. exclusivas aqui da foto do Mercadinho, hein? Mercadinho? Mercadinho? Cadê a foto do Mercadinho? Mercadinho. O Mercadinho de lá. Self-service aí, ó. Mas aí justifica, né, o seu bem. Mas tem uma outra foto que eu mandei lá pro Cowboy. É a sociedade com o Zé Henrique? Tem uma outra foto. Tá aí, ó. Olha, você vai ver agora, o sonho do Tuma está realizado já. Opa! Pronto. Olha lá, o sonho do Tuma e já vai estar realizado na tela agora, quer ver? Olha lá. Pronto. Sonho realizado. Pronto. Né? Ele não falou que queria ser o Flamengo? Aí pronto, acabou. O sonho tá realizado, mano. Mas que coisa, hein, mano? Você vê como ele é ridículo. Esse cara é uma fábrica de meme, cara. Ele é, velho. É verdade, hein, mano? Tô falando pra você. O presidente de vocês é uma fábrica de meme. Todos que passarem.
Mas é isso, Qualquer Teodoro. um que você entrevistar ali do Parque São Jorge. Não pagou as contas, então tuma, né, Wesley? Entendeu? Oi, Fiel, mais um corte aí do Energia 97, deixando os créditos na descrição. Mano, vamos ver agora se esses caras aí, agora que o Ministério Público entrou na jogada, se ao menos, né? Bom, a gente vai ter o prazer de ver algum deles preso, né? O Andrés do Ilho, atrás das grades. Então, depende muito do que vai acontecer daqui pra frente. Mano, é muito nítido que os caras fizeram maracutaia ali, cara. O negócio do mercadinho era uma casa normal. Tipo, cara, não tem como ser algo lícito que aconteceu. E é só a ponta da sujeira, né, cara? Deve ter muito mais coisa aí. Deve ter milhões que esses caras desviaram desse jeito aí. Então, vamos ver se a polícia acha mais. Tem muita coisa pra vazar ainda. E não falando do jogo agora de quarta-feira, os caras me escolhem provar um cara que xingou o Corinthians numa rede social, falando que o Corinthians tem que se ferrar, tem que se fuder. É o cara que vai estar no VAR quarta-feira. Engraçado, não? O Max, alguma coisa, né? Caio Max. Mas o Daronco ainda que costuma favorecer o Palmeiras dentro lá do Chiqueiro. Então, pra gente passar vai ser muito difícil agora, hein? Vai ter que jogar contra 14 jogadores do Palmeiras em campo. Então vai ser difícil, mas eu confio se os caras entrarem concentrados, com raiva, com sangue no olho, dá pra ganhar desses caras lá. Ganhar sim, desclassificar, né? O empate já dá a gente, então é só jogar com raça, não entrar com medo e tentar achar uma bola. A gente ganhou lá o último jogo por 1-0 na final do Paulistão, então eu confio aí nos caras. Cara, se eles derem tudo de si, né? Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.